Trabalho escravo. Empregadores de 8 cidades de Santa Catarina estão na lista dos que utilizam a mão de obra dos funcionários em regime de escravidão. Sem pagamento de salário, sem anotação do contrato de trabalho, quer dizer, aquelas condições, como diz a lei, condições degradantes mesmo de trabalho. Caixa eletrônico é arrombado em Caçador. Essa é a terceira vez que a agência é alvo dos criminosos. Gripe A, pelo menos 40 casos da doença já foram confirmados no estado. Em Blumenau, uma mulher acabou morrendo. A vítima é uma mulher de 58 anos. Ela sofria de doença crônica respiratória e estava no grupo de risco, mas preferiu não ser imunizada. Acidente tira a vida de pai e filho no norte do estado. O carro onde eles estavam foi atingido por um caminhão. Pipa sem cerol. Campanha quer conscientizar as crianças para os perigos dessa mistura de cola e vidro. Verba para os atingidos pelas chuvas. Governo federal vai liberar recursos para a recuperação dos municípios. Empresas de diferentes áreas no mesmo espaço. Profissionais dividem as despesas e criam ambientes onde cada um tem seu próprio negócio. É muito mais tranquilo, né? Não precisa ter todas as despesas, já tem um local pronto, né? É agora no Notícias da Redação. Olá, boa tarde. Uma notícia nada boa para Santa Catarina. O estado está numa lista que relaciona cidades onde ainda há trabalho escravo. Pelo menos 20 empregadores catarinenses foram flagrados pelo Ministério do Trabalho, submetendo os funcionários a situações típicas do tempo da escravidão. A lista suja, como é chamada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, é atualizada a cada 6 meses. Na relação divulgada, 609 nomes de empregadores aparecem na lista do trabalho escravo no Brasil, 43 a mais do que no ano passado. Aqui no estado, são 20 empregadores que trabalham na ilegalidade. Alojamentos em situação assim péssima, né? A falta de fornecimento dos equipamentos de proteção individual. Sem pagamento de salário, sem anotação do contrato de trabalho, quer dizer, aquelas condições, como diz a lei, condições degradantes mesmo de trabalho. Na maioria das vezes, os flagrantes ocorrem através de denúncia. Entre as cidades de Santa Catarina que aparecem fazendo uso da mão de obra análoga à escrava estão Lages, Urubici, Capão Alto, Santa Cecília, Erval do Oeste, Concórdia, Porto União e Canoinhas. Entre as atividades que mais concentra empregadores listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego está a pecuária, a produção florestal, seguida da agricultura e da construção civil. A lista suja pode ser acessada no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Para o empregador ter o nome excluído da lista, ele passa por um período de observação de pelo menos 2 anos, a partir da inclusão. Uma série de outras consequências, como os autos de infração que são lavrados pelo Ministério do Trabalho, né? E as ações civis públicas que nós propomos, sempre cobrando um dano moral coletivo que nunca é tão pouco, entende? Realmente, sempre é condizente com a atividade que esse cidadão, que esse empregador desenvolve. Em Caçador, bandidos arrombaram o caixa eletrônico de um banco pela terceira vez este ano. Quem tem mais informações sobre o caso é a repórter Alessandra de Barros. Boa tarde, Karina. A ação aconteceu por volta das 5 horas da manhã e foi denunciada por uma pessoa que passava em frente ao banco e notou a movimentação dos bandidos. 2 viaturas da Polícia Militar foram acionadas e quando chegaram ao banco, os homens fugiram. Vigilantes que estavam nas proximidades avistaram um carro prata com placas de São Paulo saindo em disparada. 3 homens estavam no interior do veículo. Não foram repassadas informações sobre valores que possam ter sido roubados, mas essa é a terceira vez somente esse ano que o caixa eletrônico da agência é arrombado. A polícia continua à procura dos bandidos. De Joaçaba para o Notícias da Redação, Alessandra de Barros. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina divulgou um relatório atualizado com os números da gripe A no estado. 40 casos da doença já foram confirmados, entre eles um óbito em Blumenau. De acordo com o documento, a região com maior incidência de casos de influenza é o Vale do Itajaí. Ao todo, são 13. A cidade de Itajaí aparece no topo da lista, com 5 confirmações.
No norte do estado, Joinville já tem 4 casos confirmados, mesmo número de Florianópolis. No sul de Santa Catarina, Tubarão já apresenta 3 pessoas infectadas. A primeira morte por gripe A no estado aconteceu em Blumenau. A vítima é uma mulher de 58 anos. Ela sofria de doença crônica respiratória e estava no grupo de risco, mas preferiu não ser imunizada. Os sintomas da gripe A são semelhantes aos de outras gripes: febre, dor de cabeça, dor de garganta e muscular. A pessoa ainda pode apresentar tosse, coriza, irritação nos olhos e falta de apetite. Servidores de Orleans, no sul do estado, foram afastados dos cargos que ocupavam na prefeitura do município. Eles são acusados de praticar uma série de ilegalidades. Quem nos traz mais detalhes sobre o caso é o repórter Juan Todescati. Boa tarde, Karina. 7 funcionários da Prefeitura Municipal de Orleans foram afastados por 90 dias. Eles são suspeitos de corrupção ativa e passiva, peculato, falsidade ideológica, além de fraudes em licitações. A investigação é coordenada pelo GAECO, um grupo formado pelo Ministério Público Estadual, Polícia Civil e Polícia Militar, que em 11 meses já ouviu mais de 80 pessoas. 33 já foram indiciadas. Em uma das principais acusações, R$480 mil teriam sido desviados de cofres públicos. Juan Todescati, de Tubarão, para o Notícias da Redação. E depois do intervalo, o acidente tira a vida de pai e filho no norte do estado. O carro onde eles estavam foi atingido por um caminhão. E ainda, pipa sem cerol. Campanha quer conscientizar as crianças para os perigos dessa mistura de cola e vidro. Os detalhes depois do intervalo. Notícia. 1h15, estamos de volta ao vivo com Notícias da Redação. Vamos dar uma olhadinha como está o trânsito na capital neste momento. Nas pontes que fazem a ligação Ilha-Continente, trânsito um pouco mais intenso na ponte Pedro Ivo, que dá acesso à ilha de Santa Catarina. Já na ponte Colombo Salles, que dá acesso à região continental, o trânsito flui com mais tranquilidade. Neste momento, 19 graus em Florianópolis. Pai e filho morreram em um acidente na noite de ontem em Jaraguá do Sul. O carro em que eles estavam foi atingido por um caminhão em uma das avenidas da cidade. O motorista César Eduardo Martins, de 18 anos, e o pai dele, César Martins, de 43, ficaram presos às ferragens e morreram no local. Robson Gabriel Floriano Fernandes, de 18 anos, que estava no banco da frente, sobreviveu ao impacto da batida e foi encaminhado com ferimentos graves para o atendimento médico. De acordo com o motorista do caminhão que invadiu a pista contrária, ele perdeu o controle da direção quando o pneu estourou. A perícia vai investigar o caso. Foi lançada ontem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina a 4ª edição do Certificado e Troféu Responsabilidade Social. Empresas e entidades que quiserem participar terão até o dia 6 de outubro para se inscrever gratuitamente. A divulgação deve acontecer no final do ano. A certificação foi regulamentada por lei na Alesc e vem premiando desde 2004 práticas como transparência, sustentabilidade e promoção social. Das 99 inscrições registradas no ano passado, 86 receberam o certificado de responsabilidade social. A edição deste ano tem inscrições gratuitas até outubro e pode garantir a empresas e entidades reconhecimento e visibilidade. O conhecimento da marca, né, é o resultado final. Antes, como um processo de ferramenta de gestão, porque a partir do momento em que a gente avalia e tem esse olhar de dentro, para depois externalizá-lo para fora, passa a ser uma ferramenta de gestão. Então, possibilita que ações e práticas possam ser melhor conduzidas, melhor planejadas, para que depois, então, sirva também de prática e de exemplo às demais. Através do balanço social, as inscrições serão analisadas pela Comissão Mista de Responsabilidade Social, formada pela Assembleia Legislativa e outras 14 entidades empresariais e representativas. Após o lançamento na Alesc, 8 cidades catarinenses vão receber workshops sobre a certificação em responsabilidade social. A ideia, além de tirar dúvidas, é sensibilizar as empresas do estado acerca da importância da premiação para os negócios locais.
para o diretor do Banco do Empreendedor, empresa que se inscreveu em 2012, mas só foi certificada na edição do ano passado, o aval e o reconhecimento com a certificação proporcionaram a abertura de mercado e até um empréstimo internacional. Dando para nós uma visibilidade muito grande e nos ajudando, inclusive, na captação de recursos internacionais, onde organizações como a Oikocred da Holanda nos garantiu novos aportes a partir desse modelo de certificação que não era conhecido por eles a nível de Brasil. Para se habilitar à certificação e concorrer ao troféu, empresas e entidades deverão realizar as inscrições até o dia 6 de outubro. Exclusivamente pelo site da Assembleia Legislativa, www.alesc.sc.gov.br/Responsabilidade Social 2014. As inscrições são gratuitas. Soltar pipas está na cultura de algumas comunidades de Florianópolis, mas assim como a diversão, o uso da linha com cerol também é frequente. Por isso, várias instituições se uniram para orientar as crianças sobre o risco do uso dessa mistura de cola e vidro. O baile das pipas no céu encanta tanto adultos quanto crianças. Em algumas comunidades de Florianópolis, a brincadeira é uma tradição, passada de pai para filho. Mas outro costume, o uso de cerol, uma mistura de cola e vidro que é passada na linha da pipa, infelizmente também é ensinado aos pequenos. Por isso, algumas entidades desenvolveram a campanha Pipa Sem Cerol Também é Legal e levam essa mensagem para crianças de escolas da capital catarinense. E a conscientização sobre o cerol ela vem acontecendo gradativamente. A gente observa que hoje em dia as crianças, os adolescentes, vêm usando bem menos do que se usou no passado. Não apenas decorrentes de campanhas como essa, mas quando as pessoas também, em virtude do mau uso desse preparo. De forma didática e bem ilustrativa, os profissionais mostram a diferença da linha comum e a com cerol. Ao passar as duas no boneco, é possível explicar para as crianças como a que tem cerol é perigosa e corta com facilidade. E os pequenos, é claro, aprendem a lição. O que ele falou da pipa? Falou que não pode usar linha de cerol. E você não vai usar mais? Quando eu tinha um pedaço de cerol na minha pipa, tinha 2 pedaços de cerol e eu botei na minha boca e quase cortou eu. Que não pode usar cerol na pipa. Por que não pode usar cerol na pipa? Porque corta. Mas não foi só sobre os perigos do cerol que as crianças aprenderam hoje. Agora elas também já sabem que locais como esse, onde há fios de energia, ninguém pode soltar pipa. Recomendando praças, recomendando campos de futebol, longe da área elétrica e longe de ruas movimentadas. As visitas às escolas seguem até amanhã. No sábado, o projeto será encerrado com uma série de atrações no Parque de Coqueiros. O mais esperado é a revoada de pipas, que, é claro, serão todas sem cerol. E você vai ver a seguir, o governo federal vai liberar recursos para a recuperação dos municípios atingidos pelas chuvas no estado. E você vai ver também empresas de diferentes áreas no mesmo espaço. Profissionais dividem as despesas e criam ambientes onde cada um tem seu próprio negócio. É muito mais tranquilo, né? Não precisa ter todas as despesas, já tem um local pronto, né? Os detalhes no próximo bloco. Quinta-feira de sol e muitas nuvens na maioria das regiões. Pode chover de forma fraca e isolada em diversas cidades do estado. As temperaturas não sobem tanto. Confira os detalhes no mapa. Na Serra, tarde de sol com muitas nuvens e chance de chuva no fim do dia. A máxima não passa dos 14 graus. Na região norte, muita instabilidade e a temperatura chega aos 20 graus. No oeste, o sol aparece entre nuvens, mas à noite há possibilidade de chuva, máxima de 18 graus. No Vale do Itajaí, muita nebulosidade e chuva em alguns períodos. A máxima não passa dos 17. No sul do estado, os termômetros chegam aos 19 graus e o tempo fica nublado e com chuva fraca. Na Grande Florianópolis, o sol aparece entre muitas nuvens e à noite a chance de chuva isolada, máxima de 20 graus. O
governo federal vai liberar 40 milhões de reais para auxiliar na recuperação dos municípios catarinenses afetados pelas chuvas de junho. Muitas cidades ainda tentam se recuperar dos estragos. Ainda hoje, estradas estão bloqueadas e diversos pontos estão com o trânsito prejudicado. O governador do estado esteve ontem em Brasília para apresentar um relatório dos prejuízos causados pelas chuvas no último mês e garantiu a liberação de 40 milhões de reais do governo federal para 22 cidades atingidas. A verba deve ser utilizada em obras de reconstrução com recuperação de pontes e rodovias. Os estragos foram causados por 2 momentos de fortes chuvas que o estado enfrentou em junho. No início do mês, 38 cidades decretaram situação de emergência. Já no segundo período de chuvas, no final do mês, foram 42 municípios em situação de emergência e cerca de 650 mil pessoas afetadas. Ainda hoje, rodovias continuam interditadas. Na BR-153, em Concórdia, a estrada está bloqueada, perto da divisa com o Rio Grande do Sul. Em Vargem Bonita, a pista que cedeu com as chuvas continua totalmente bloqueada. Na SC 465, em Macieira, a rodovia ainda não foi liberada porque parte do asfalto desmoronou. A previsão é que o trecho seja liberado para o tráfego na semana que vem. Outros diversos pontos em estradas de Santa Catarina continuam com problemas. Pelo menos 2 BRs e 6 SCs estão com o trânsito alterado desde as chuvas que atingiram o estado. Abrir um negócio por conta própria exige muita burocracia e tem custos fixos elevados. Para evitar essas complicações, alguns profissionais estão aderindo ao coworking, um local onde cada um desenvolve o seu trabalho, mas todos usam o mesmo espaço. Uma estrutura fixa, contas como aluguel, água, energia, fora toda a burocracia de montar o próprio negócio. São coisas que inibem os profissionais que desejam abrir um escritório ou montar um local para atender seus clientes. Por isso, espaços como este surgem com maior frequência nas grandes cidades brasileiras. Em um mesmo ambiente, várias pessoas desenvolvem trabalhos diferentes. Designers, jornalistas, professores de idiomas, enfim, todos aderiram ao coworking, ou trabalho compartilhado. Uma das grandes vantagens, se não a maior, é a oportunidade de interação com esses outros profissionais. Porque você pode tanto aprender sobre outras atividades, aprender sobre a tua atividade quando trabalha com outras pessoas e potencializar o desenvolvimento de negócios, né? A própria geração de negócio. O ambiente é amplo, bem decorado e possui espaço para até 35 profissionais. O projeto do Guilherme surgiu no ano passado, mas há menos de um mês ele colocou em prática. Os profissionais pagam uma mensalidade de acordo com o tempo de uso e tem internet, espaço para reuniões e muitas outras vantagens. É muito mais tranquilo, né? Não precisa ter todas as despesas, já tem um local pronto, né? Além de compartilhar experiências e economizar no aluguel do espaço, quem trabalha nesse ambiente tem mais um benefício: um bistrô com um chefe francês aberto o dia inteiro à disposição deles. O chefe, que veio de Paris no ano passado e é casado com uma brasileira, também é um dos profissionais que trabalha no sistema de coworking. O local funciona como café e restaurante e fica aberto ao público. É muito engraçado porque ele é cliente e colega ao mesmo tempo. Então é uma experiência diferente. E hoje nós ficamos por aqui. Outras informações no Band Cidade às 6:50 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã.